Boa noite, Olá, boa noite, companheira. Tudo em paz? tudo bem? Já escuta Eu os cheguei baques aí na aqui, abertura? nem sei. Eu caí nessa roda de jogo. Como eu cheguei aqui, nem sei. Eu caí nessa roda de jogo. Vovô Dito sabia de tudo. Vovô Dito mandou me buscar. Como eu cheguei aqui, nem sei. Eu caí nessa roda de jogo. Eu cheguei aqui, nem sei. Eu caí nessa roda de jogo. Vovô Dito sabia de tudo. Vovô Dito mandou me buscar. Vovô Dito sabia de tudo. Vovô Dito mandou me buscar. Cachoeira. Boa noite. Ótima noite! Começou ainda mais linda essa noite, com esse canto, com esse baque. Já contagiou a energia da turma que está chegando aqui. O Barcelos está dando boa noite, amiga querida, mestre referência. Salve Mulheres de Luta, companheiro Adaildo Vieira também mandando aqui o nosso boa noite. E Boa a gente noite. começar com o jongo, como é que a Adaildo colocou, começar com o jongo é uma maravilha. O Leandro também chegando, Leandro Cunha mandando um abraço. E Beijo, esse é Adeildo. mais um Cuscuz com debate. O Movimento Fora Bolsonaro entrou agora também para acompanhar com boa noite. Aqui a vizinhança acabou de fazer um panelaço pelo Fora Bolsonaro. Isso acaba animando o movimento espontâneo acontecendo nas ruas, nas janelas, no que é possível, né, Gaeta? Nesse momento de cuidado. E eu já passo para você, né? Eu sei que já vi que tem muita gente aqui que lhe conhece, que acompanha você, que acompanha o Maracastelo, você que é arte educadora, que é idealizadora e diretora do Maracastelo, mas essas nossas lives do Cuscuz com Debate, elas ficam também salvas depois aqui no Instagram e no YouTube, então eu passo para você se apresentar um pouco mais aí quem é Ângela Gaeta neste Dia Internacional das Mulheres, né, para a gente conversar hoje sobre mulher, cultura e resistência. Boa noite, Tárcio. Primeiro eu quero pedir licença aqui para todas as mulheres que vieram antes de mim, que abriram caminhos para que eu pudesse estar aqui hoje, né? Também quero pedir licença para todas as mulheres negras que também seguraram a resistência do maracatu, do jongo, de todas essas brincadeiras, né? Na verdade, elas muito pouco reconhecidas muitas vezes dentro da cultura popular, mas sempre estiveram lá e seguraram muita coisa. E eu fico muito feliz de estar num momento em que a gente tem conversado cada vez mais sobre esse referencial das mulheres na cultura popular, né? A Paraíba é muito forte nisso, eu me sinto muito honrada de, por obra do destino, ter vindo parar nesse estado onde eu aprendo com essas mestras. Bom, meu nome é Ângela Gaeta, eu estou com 34 anos, fundei o Maracastelo aqui em João Pessoa no ano seguinte, do ano que eu cheguei aqui, que foi 2013, né? Sou arte educadora, sou luthier, faço tambores e abês. Estou me arriscando agora com a pandemia que trouxe tanta coisa difícil, né? Tantos desafios para a gente, mas também estou me arriscando agora a dirigir alguns filmes, coisas que eu já tinha muita vontade de fazer, mas com a correria, né, das práticas, dos projetos, acabava não conseguindo botar para frente. E aí a gente chegou nesse momento de precisar realmente se expressar através dessa linguagem audiovisual, e eu estou me arriscando nisso também. Sou da área de pedagogia, educação do campo, né? Estou atualmente aí batalhando para tentar um mestrado. Vamos ver se dá certo. Estava estudando aqui durante o dia na área de política educacional, porque meu encontro com a universidade, né, juntou a cultura popular com a academia e eu sinto como uma militância também dentro desse espaço, né? Então também sou uma estudante que está lutando pela cultura popular dentro do espaço acadêmico.
Ah, isso e outras cositas mais, mas aí a gente vai conversando, eu vou me lembrando. A Ginarla está aqui, minha mestra, Adeildo, falando da importância de fazer dessa referência, né, da beleza e da importância dessa referência à ancestralidade, a Leda fazendo referência que é a saudade que ela está de você enquanto colega de curso e Ô, o Leda, orgulho beijo, de aprender, Narla. né? Pois é, Gato, você falava aí desse espaço, né, das mulheres e dessa resistência na cultura popular e também desse seu espaço na academia. Como você relaciona, né, esse ser mulher na cultura popular e na academia? Quais são os principais enfrentamentos e conquistas que você percebe nesse último período, em espaços que em determinados momentos são tão apartados, mas que ainda tem quem busca resistência para fazer caminhar junto os dois. Eu acho que é uma resistência muito grande fazer a cultura popular. Eu me sinto na academia, né? Eu me sinto um pouco assim num não lugar, né? Porque muitas pessoas acham que essa minha caminhada com a universidade é mais longa, mas na verdade é uma coisa mais recente para mim, né? Quando eu comecei com a cultura popular, eu nem imaginava que eu, estudante de escola pública, baixa renda, poderia estar numa universidade federal, tanto que assim, quando eu tive a oportunidade de fazer isso, eu mudei para longe mesmo, porque eu queria muito, assim, depois que eu entendi que eu poderia estar nesse espaço, né? Que foi um espaço também que, quando eu era mais menina, eu nem podia sonhar, mas se tornou possível depois, né? Quando o Brasil trouxe algumas políticas afirmativas, né? Então, acho que muito por essa questão, assim, de entender essa essa dívida histórica mesmo, sabe? Que eu sinto que é muito importante essa militância dentro da academia, né? Porque esses registros e esses debates são muito importantes, né? Dentro desses espaços todos. Mas é muito importante também que dentro da academia a gente consiga fazer um processo de descolonização dos pensamentos, né? De compreender as dimensões daquilo que está sendo conversado, daquilo que está sendo debatido, né? Porque às vezes também a gente percebe como alguns pesquisadores se relacionam com a cultura popular de uma maneira muito desumana, né? Muito desumana, eu falo no sentido literal mesmo, assim, no sentido de não enxergar a pessoa que está ali, né? E a cultura popular, ela é as pessoas que fazem a cultura, né? Então, assim, para mim, o meu mergulho na cultura popular é muito por esse interesse desse Brasil, desse contexto sócio-histórico que fez essas pessoas resistirem e trazerem através de tanta beleza, né, de tanta alegria, uma resistência. E isso é uma coisa que me fascina muito, sabe? Foi a cultura popular que me levou a estudar, a pesquisar, né? Quando eu nem sabia o que era uma pesquisa acadêmica. Eu passei um tempo fazendo uma pesquisa informal, né? E depois fui entendendo que era esse espaço que me estimulava ao estudo, né? Então, para mim é uma coisa muito indissociável, mas ao mesmo tempo existem muitos conflitos em estar dentro da universidade defendendo essa bandeira e também estar na cultura popular, muitas vezes vista como uma universitária, que é uma coisa que me incomoda bastante, sabe? Porque já remete a todo a essa apropriação, né? Esse termo. Né? E é uma coisa que eu prezo muito, que é me relacionar de fato com as pessoas, sabe? Da cultura popular e criar os vínculos que são reais, né? Eu acho que nessa caminhada eu fui agraciada por grandes mestres e grandes mestras, né? Ou pessoas que foram grandes referências para mim dentro da cultura popular, e eu fui cultivando esses laços, né? E sendo grata sempre, mas sem criar essa relação de objetificar aquela pessoa que faz a cultura popular, e sim nessa convivência, né? E percebendo como que se dá aquele trabalho e como essas histórias de vida elas reverberam no trabalho, nos trabalhos que são feitos, né? Então isso acho que é o que mais me fascina, é o que mais me dá força para estar nessa resistência, né? Tanto
dentro da universidade como da cultura popular, defendendo esse diálogo que, ao meu ver, é essencial. Sim, e nesses dois espaços onde você entende que acaba existindo maiores barreiras para as mulheres. Olha, a cultura popular por si, né, tem ambientes muito machistas, né? Eu não posso falar por todos as expressões culturais, porque eu tenho vivências com algumas delas, né? Mas a grande Uhum. maioria daquelas que eu pude ter a vivência foram são espaços predominantemente masculinos, fazeres relacionados a homens, né? Ainda relacionados a homens. Então, você quebrar com isso é um desafio muito grande, sabe? Eu sinto que, por algumas vezes, quando eu buscava alguns mestres, algumas pessoas mais antigas, não era nem por uma má intenção, mas você via como alguns não enxergavam mulheres como um potencial aprendiz, Uhum. sabe? Jogava a conversa fora, falava sobre outras coisas e tal, mas muitas vezes não queria fazer a troca, a transmissão de saberes por ser mulher, né? Então, isso eu acho que é uma questão, assim, né? E foi uma coisa que como eu comecei muito nova, né, muito adolescente, eu não percebia, né? Mas quando a questão da minha sexualidade foi se desenhando, da minha orientação sexual, né? Eu percebi também que a partir do momento que eu me assumo como uma mulher bissexual, né, e que está com uma mulher, mais portas ainda se fecham, sabe? É como se houvesse uma barreira mesmo nessa questão e, e a gente fica assim tentando desconstruir isso, né? Você sofre muitas vezes nesses espaços. Já levei muita alfaiada para ir parar lá no fundão, né? Muita tamborzada assim, ó, empurrada para parar lá no fundão da Uhum. formação. Isso em várias ocasiões, né? Ou de repente quando você se envolve com algum evento, alguma coisa que vai acontecer, as atividades que são destinadas às mulheres já são aquelas. Hoje, mais velha, eu já percebo como isso vem mudando e sendo transformado. E eu acho que ver essa mudança também me motiva bastante, né? Porque hoje eu vejo um cenário para as meninas do grupo, para as mulheres que vêm aprender comigo, um cenário já um tanto diferente nessa construção, sabe? E aí eu percebo o quanto que é importante essas referências femininas, né? E é isso, né? O fato de eu falar que são espaços majoritariamente masculinos, eu falo onde as vozes masculinas são muito mais ouvidas, entendeu? Porque as mulheres estão lá, né? E fazendo funções muito importantes para que as brincadeiras aconteçam, para que os desfiles, né? Só que muitas vezes tem esse espaço para expressar sua voz, né? E sempre num lugar de subserviência. E aí eu sinto que a gente vem num processo de desconstrução há alguns anos, e eu sinto isso em vários locais, né, do Brasil, essa onda acontecendo, né? Então eu sinto minhas amigas começaram lá comigo, né, que a gente já tinha alguns incômodos com essas questões, mas não tinha isso tão formulado. Hoje eu vejo essas mulheres já também formulando mais, entendendo mais o que aconteceu com a gente nesse passado, sabe? Que teve muita coisa boa, mas teve muita coisa difícil também, né? De questões de poder, relações de poder, né? E um certo medo, às vezes, das mulheres que vão se apropriando mais daquela linguagem e sendo referência, né? Então eu vejo que essas mulheres também elas têm fortalecido isso e entendido mais a nossa própria história, sabe? Eu acho que eu venho de um contexto diferente, porque minha mãe já era feminista, né? Ela já tinha algumas questões já mais superadas, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, a questão do casamento. Minha mãe já tinha toda uma questão com casamento, não queria casar, não foi no casamento da melhor amiga, sabe? Essas coisas assim, porque ela era com. Então, assim, eu tive acesso a esse tipo de reflexão, né, da mulher na sociedade.
mas eu percebo também como, ao mesmo tempo, a influência externa, né, da sociedade também nos molda. Então, questões estéticas, isso, nossa, foi muita questão para mim também, a construção da minha autoestima, né? Ainda mais com essa questão da orientação sexual, né? Você é diferente do que a sociedade espera que a mulher seja, né? E aí é isso, né? Aos poucos a gente vai também percebendo a nossa caminhada e hoje a gente vem se fortalecendo muito, sabe, Tarso? A gente troca muita figurinha, a gente analisa as coisas que a gente passou e a gente tenta construir um caminho mais leve, mais prazeroso para essas mulheres que estão hoje se empoderando do tambor, se empoderando da cultura popular, sabe? E eu sinto um movimento até das próprias brincantes, né? As próprias mestras antigas, né? Que no caminhar da sua atuação ali também vão se deparando com algumas questões que antes para elas nem eram evidentes e que hoje elas percebem, entendeu? Então eu vejo que as mulheres elas estão ampliando cada vez mais a sua atuação dentro da cultura popular e não assumindo mais aquelas coisas que já estavam predestinadas a elas, sabe? Acho que a gente está agora entendendo que o nosso lugar é onde a gente quiser mesmo. Isso, e não tenha dúvida que a gente que está aqui de fora, né, que não está orgânico no Maracastelo, a gente consegue perceber essa lição. A gente se forma com esse movimento que vocês fazem, né? Seja na música, no canto, né, nas roupas, nas falas políticas que vocês têm feito sempre no cotidiano, e nesse período agora durante o isolamento social, também em algumas lives, isso é extremamente importante. Aí o Instagram aqui de Barcelos Mille, ela diz que a universidade necessita enxergar a comunidade e que o Maracastelo trabalha com extensão desde sempre. Esse trabalho com a extensão, que ela faz referência, ele é de uma forma orgânica, institucionalizada junto à universidade ou de vocês, universitárias e universitários, que cumprem essa tarefa? A gente começou o primeiro ano como um coletivo totalmente independente, né? E as pessoas vinham até nós perguntar. Elas perguntavam para mim: vocês estão projeto de extensão? E eu, nem sei, ainda estava recém-chegada na universidade. O que é extensão, hein? Aí fui atrás de saber, né? Aí entendi que extensão era essa atuação na comunidade, né? Fui atrás de saber. E aí tive a sorte de encontrar um professor, que a princípio eu participei de um projeto dele, coordenado por ele, que era para trabalhar a Lei 10.639 na Escola de Educação Básica da UFPB, né? E aí, quando eu fui estudar sobre isso, né, eu entendi que talvez trabalhar a partir dessas expressões, dessas brincadeiras, dessa ludicidade, essa questão das relações étnico-raciais, seria uma boa. E aí, ao mesmo tempo que eu participava desse projeto, o Maracastelo estava nascendo, né? E aí, no ano seguinte, a gente conversou e falou, vamos juntar, vamos construir, né? Hoje a gente tem vários professores que são parceiros, né? A gente tem o professor Wilson Aragão, do Centro de Educação, o professor Suami Soares, né? Que também é do Centro de Educação. Eles coordenam projetos que têm relação com as ações do Maracastelo. O professor Sérgio, também do CCTA, né? De dança. A gente começou agora um projeto também com o CCTA a respeito da corporeidade e da cosmopercepção africana. Enfim, são vários desdobramentos. Depois eu entendi que o Maracastelo ele era bem maior que um projeto de extensão, entendeu? O primeiro que a gente escreveu junto, ele era assim, gigantesco, sabe? Ele queria dar conta de tudo. E a gente, nossa, a gente executou, fez tudo que estava ali, mas depois a gente foi entendendo que a gente poderia ir aprofundando e costurando isso com professores que têm interesse em todas aquelas áreas que o Maracastelo trabalha, né? Porque a gente trabalha com cultura popular, com cultura afro-brasileira, então a gente não vê como a universidade vê, né? A divisão, né? Da dança, da música, da educação, né?
enfim, a gente vê isso de uma maneira totalmente sistêmica e integrada, né? Mas esse exercício também de fazer esses aprofundamentos, né, e entender quais são os segmentos que a gente atua, também nos trouxe uma maturidade muito grande no discurso, na escrita, né, e hoje a gente consegue, inclusive, expressar isso, né, que a gente, algumas vezes por necessidade, para participar de um projeto ou de um edital, a gente segmenta, mas, na verdade, dentro da nossa proposta não está indissociado, as coisas acontecem junto, né? Tanto que, por exemplo, algumas pessoas vão para a oficina do Maracastelo achando que elas vão aprender a tocar, né? E aí a gente chega lá, a gente faz uma roda, a gente dança, a gente canta, a gente brinca, e aí a gente vai tocar, sabe? E aí é muito gostoso ver, primeiro, aquele choque, né? De, nossa, tem uma resistência, né? Uma coisa de corpo mesmo. O corpo fica enrijecido porque, né, precisa se, né? Porque quando a gente fala em dança de uma maneira segmentada, assim como um segmento, qualquer pessoa não pode dançar. Quem pode dançar é o dançarino, certo? Na cultura popular, qualquer pessoa pode chegar e dançar, pode chegar e cantar, sabe? Então, acho que a gente aprende a entender essa correlação entre todas essas linguagens, né? E como que isso nos conecta a uma espiritualidade. Olha que coisa louca, né? Para a academia entender isso, Uhum. né? Mas aí é muito gostoso, assim, acho que esse lance com os projetos de extensão nos trouxeram uma maturidade, para mim foi muito importante, sabe? A Mili que está comentando aí, ela foi a primeira mulher a tocar o instrumento gongue lá na Nação Estrela Brilhante, que eu participo desde 2011, Estrela Brilhante do Recife, que foi Ela fundada em fala também 1900, que foi Ela fala fundada. também da importância das referências, né? E colocando você aqui como uma referência, o quanto isso foi importante para a vida dela, não só na questão cultural, né? Mas para de uma forma bem mais ampla desse viver. Então, isso é Isso, a gente. fundamental também. A Milha é uma educadora, né? Hoje eu sei que ela não consegue dar aulas de biologia sem trabalhar relações étnico-raciais, sabe? E isso que é o mais massa, que é o mais difícil, que para a cultura popular é tão simples, é tão corriqueiro, é tão orgânico, e para a academia é um nó que dá na cabeça, que a pessoa não consegue entender como é que dá aula de biologia, trabalhando as relações étnico-raciais, entendeu? E eu acho que nesse contato com essa ludicidade, com essa espiritualidade, sabe? Eu acho que a gente começa a ter esses feelings e entender e levar para a vida mesmo, né? Realmente é uma outra forma de enxergar o mundo. Eu acho que é com isso que a gente trabalha. Olha, tem muitas referências de pessoas queridas aqui acompanhando, mas tem duas que eu tenho um carinho muito especial, eu queria fazer referência aqui. Uma é a Edna May, que está com o Instagram aqui do Anjo Azul no Beco, que já está dizendo, eu só sei que o Maracastelo chegou ao Anjo Azul, né? Nós do Sol Folia também chegamos ao Anjo Azul. Ali tem uma importância muito grande para nossa capital, para o nosso estado e para essa diversidade que é a cultura popular, para a diversidade que é o carnaval, e aquele beco e a Edna é fantástica. Eu sou Ela é suspeito maravilhosa. para falar. Ela também é uma referência, né? Aqui na cidade. Aham, E é uma exatamente. pessoa que eu sempre admirei e tive a oportunidade de me aproximar mais recentemente, né? Ela tem todo esse trabalho com carnaval aqui, e eu fico super feliz. É uma mulher também, né? De muita resistência dentro desse espaço. Uma longa história de resistência. E um companheiro, que é o Adeildo Vieira, que se colocando sempre para aprender, está dizendo que quer ser batuqueiro e espera passar Bora! no teste. Espera passar no teste. Como é que faz para chegar no Maracastelo e aprender a tocar? A pergunta já foi na linha que você disse, que a pessoa espera aquilo, né? Já se envolve nesse mundo de diversidade. Como é essa chegada, essa inscrição, as vagas, períodos, como é que acontece essa chegada? A nossa oficina, ela começou sendo ininterrupta. Todo sábado, você ia lá na associação, que a gente promoveu uma ocupação cultural, né, do castelo, e tinha lá o maracatu. Com o tempo, a gente foi percebendo que a demanda estava muita e que às vezes a gente ficava muito exposto, justamente por essas bandeiras que a gente levanta só por ser quem somos, né? Então a gente
tinha às vezes situações de violência que aconteciam, né? E aí isso nos fez nos organizar e fazer uma oficina que as pessoas se inscrevessem e a gente fazia ali uma seleção prévia. A pessoa pelo menos falava o que ela estava querendo, né? Para a gente entender qual que era, até para poder conhecer mais, aprofundar mais quem que são essas pessoas que nos procuram, né? Então, atualmente, a oficina do Maracastelo, ela é no segundo semestre do ano, né? Quando vira julho ali, a gente já começa as inscrições. E aí, a gente tem trabalhado com cerca de 70 pessoas, né, por oficina. E aí é uma oficina que dura em média de 4 meses, 5 meses, dependendo do calendário, né, de como a gente está, de como está o espaço também, né, que a gente tem essa questão com o espaço, já passou por vários, né, que é uma coisa muito positiva, porque nos faz ter uma atuação e entendimento de vários lugares da cidade, né? Mas que também é um desafio que a gente enfrenta, né? Somos muitas pessoas, o patrimônio do Maracatu, ele é grande, são muitas coisas, né? Então fica também sempre com essa dependência do espaço. A gente está atualmente na FAC, que é a Francisca Ascensão Cunha, uma escola ali nos Bancários, acho que é entre os Bancários e Timbó ali, atende a comunidade do Timbó. E aí nossas oficinas sempre foram aos sábados, que é o dia de Iemanjá, né? Que é a minha mãe de cabeça, é o dia que eu me conecto com ela através dos tambores. E eu sinto muito forte a presença dela nessa condução desse trabalho, sabe? E aí é isso, as inscrições acontecem pelo nosso Instagram, a gente coloca o link na bio, as pessoas se inscrevem e aí vão tendo retorno. A gente trabalha com uma lista também de espera, e aí depois de algumas semaninhas que a gente sabe quem vai vir mesmo, quem não vai, a gente vai inserindo. Mas é sempre bem concorrido, né? Mas é porque assim, a gente oferece todos os instrumentos, né? Então é toda uma estrutura para receber as pessoas da melhor forma possível. E aí, através dessa oficina, né, quem conclui a oficina e passa a ter uma interação maior com o grupo, uma afinidade, essas pessoas vão passando a integrar o grupo que é o Maracatu que se apresenta, né? A gente em 2019 teve uma oficina maravilhosa lá na FAC, né? É uma escola que se alinha com algumas bandeiras que a gente defende muito, então eu sinto que o ambiente foi muito leve, sabe? Muito tranquilo para que a gente desenvolvesse a atividade da melhor forma possível. E a gente fez em 2020 um desfile de carnaval com 70 pessoas, né? Na abertura do Carnaval Tradição, aqui de João Pessoa. Massa. Legal, aí a Adaildo e demais companheiras e companheiros, uma oportunidade aí no meio do ano de uma oficina e conhecer mais de perto e aprender essa diversidade que é o Maracastelo. Como diz a Dani e Alexia, Maracastelo é uma riqueza só. Faz a gente se reinventar e perceber como a cultura popular está dentro de cada um de nós. Para ir logo na sequência, a Mili segue, né? Um trabalho com amor e idealismo vai longe. Maria Dolores está dizendo olá, é o Zé de Dunco, da cidade de Damião, vem acompanhando aí a nossa live. O Beijo salve, para Edna todo May. mundo, gente. Edna May, a Bordarinha, a Esther também, estou vendo aqui. Isso. Todo mundo chegou Ginara, aqui dando esse salve, Mili. a, sabendo que tem dança, aí que eu vou mesmo, Adeildo. Pronto, só faz ampliar aí esse caminho ao Maracastelo, à cultura popular, essa diversidade, a essa aproximação com a pesquisa, com o estudo, para que as pessoas possam conhecer de uma forma mais profunda essa riqueza, né? Que, como disse É, o nosso companheiro aí, isso permite a gente conhecer mais e mais a nós mesmos quando nos aproximamos desse caminho. infelizmente a gente passou por um processo histórico tão pesado, né, que a gente se afastou tanto, né, dessa cultura que é nossa, né? E a gente recebe culturas externas e vê de uma forma super natural, e quando acabar o maluco sou eu, né? Quando acaba é a gente que está fazendo a
o outro percurso, mas na verdade é isso que a Dani falou, né? Na verdade é o nosso percurso, a gente está retomando isso, né? Eu acredito muito nessa ancestralidade, sabe? Eu acredito nessa ancestralidade de todo brasileiro, sabe? Eu acho que de alguma forma a gente tem essas raízes e a gente precisa olhar para isso com muito carinho, porque isso diz muito sobre nós, sabe? Diz muito sobre nossa terra, assim, sobre o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, né? E é isso, fora Bolsonaro, né, gente? Fora. Sem O vacina e fora Rodrigo, Bolsonaro. o Rodrigo de Recife está aí também, mandando os parabéns e comentando aqui sobre a live. E sempre que tem alguém aqui sobre a cultura popular e sobre o batuque, eu faço questão de dizer do quanto essa história ela é parte da minha formação. E é como você diz, é mais do que a história da formação cultural, não só no sentido da música, né, mas da gente enquanto pessoa. Sempre acompanhava ali no começo da minha adolescência na colônia Z4, em algumas outras ações em Rio Doce, em Recife, que foi quando eu cheguei ainda antes dos 5 anos de idade, e vim para cá em 2007 e percebi que nós aqui temos essa mesma riqueza e essa mesma diversidade de cavalo marinho, de maracatu, de blocos, isso tudo é muito animador, porque você não se sente em um lugar que você não tem identidade, né? Do contrário, eu não É, teria escolhido vir aqui para nossa Paraíba. Gaeta, eu estou inclusive no processo de reestruturação de alguns aspectos da minha militância. Estamos dando continuidade ao Cuscuz com Debate. Espero que do meio do ano para frente consiga estar estruturando também um programa de rádio em uma rádio comunitária aqui da nossa capital, que vai ser bem bacana para a gente ampliar essas vozes ainda, ampliar essa diversidade. Já fica o convite lá para frente para quando a gente tiver mais estruturado. Mas ainda bora. no final dessa semana, ou começo da próxima, vou estar aí com o que era um blog, com uma cara mais de portal, com um espaço mais diverso para ficar o Cuscuz com Debate, os textos que eu escrevo com regularidade, mas também para receber informações, textos, conteúdo de vocês que fazem essa resistência aí, seja dentro da universidade, seja diretamente na cultura popular, tá? Então fica aí as portas abertas nesse processo. Você deu um Bora. grito aí de fora Bolsonaro e vacina para todos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque às vezes ainda tem quem acredite na tal da neutralidade, né? E a gente sabe que não tem muro, Não, não tem eu não acredito. neutralidade, tem posição política. Diz um pouco disso aí pra gente. Como vocês fazem esse debate nesse coletivo? Como é que o público recebe? Qual a importância de ter uma posição política dentro desse espaço da cultura popular? Assim, eu me vejo completamente como fruto de um processo político que a gente viveu, né? Eu sou nascida em 87, né? Participei lá desde os meus 4 aninhos da primeira campanha do Lula lá, entendeu? Minha mãe sempre me carregou nos comícios lá no Vale do Anhangabaú, sabe? E é isso, né? Eu fui percebendo como que eu tive acesso à cultura popular, né? À universidade por estar inserida em projetos, né? Com as escolas públicas, né? Com organizações da sociedade civil, né? Com grupos culturais que se expressavam através de batuques, né? A questão da minha orientação, tudo isso está sendo completamente atacado, né? Então, assim, tudo aquilo que me fez, de alguma maneira, ter um respiro e ter possibilidades de brincar, de chegar na universidade, né, de estar aqui hoje falando sobre empoderamento das mulheres na cultura popular, sabe? Tudo isso eu sinto que está sendo atacado, né? Então, para mim é muito indissociável, sabe? A gente faz um trabalho no mês de novembro, que é o mês da consciência negra Maracastelo, desde o iniciozinho, né? Por uma questão que eu via que às vezes ficava muito nas entrelinhas, né? Acho que às vezes o maracatu
se voltava muito para o carnaval e a gente não. E eu amo carnaval, morri de saudade do carnaval agora. Não estou falando do carnaval, não mexa com o meu carnaval, tá? Mas eu sinto que faltava esses espaços de debate, sabe? Falar sobre essa questão dos processos de exclusão que houveram no Brasil e como que isso está hoje, né? Eu acho que a gente tem hoje um presidente totalmente genocida, um cara que, se depender dele, o trabalho que eu desenvolvo não vai acontecer, sabe? Então, me afeta diretamente. Então, para mim, não vejo como ser neutro fazendo maracatu, sendo mulher, sendo LGBT, sabe? É questão de sobrevivência, né? Então, eu me sinto muito ameaçada por várias ondas, por vários ataques, por várias violências que foram plantadas, né? Nada do que está sendo dito, toda essa violência que está acontecendo, isso não foi uma coisa que aconteceu do nada, né? Foi arquitetado em resposta ao período político que a gente teve com o PT no poder, né? Então, eu sinto que dentro do nosso maracatu é essencial a gente conversar sobre essas questões. Inclusive, a gente, enquanto grupo, participa, né, dos atos que acontecem aqui. E é muito bom, assim, perceber o quanto que as pessoas que estão lá se sentem instigadas quando a gente chega, sabe? Então, quando a gente puder fortalecer essa luta, a gente vai estar lá, por nós e por todos esses outros, né? Toda essa diversidade que precisa ser respeitada e não está sendo, né? Acho que a gente chegou num limite e não tem mais como ser uma questão de opinião, sabe? É o desrespeito total à vida, aos princípios básicos. O Brasil era um país reconhecido pela vacinação e, de repente, a gente está lá embaixo. Como, né? Como que ninguém está vendo isso, né? E não tem como a gente separar a questão da saúde, da cultura, da educação, né? O que aconteceu com o nosso Enem, né? Que foi transformado num processo inclusivo e se tornou um processo de exclusão, né? Então, eu sou uma pessoa que luta muito para a educação para a diversidade, luta pela democracia, né? Luto muito pelos espaços de luta da organização das organizações da sociedade civil, sabe? Eu acho que é muito importante isso. E o Maracastelo, ele não tem como ser neutro. O Maracastelo não está neutro, né? O Maracastelo veio justamente para levantar essas questões, sabe? Eu acho que a gente está aqui para isso, né? E a gente está aí levantando, inclusive você falou assim, você estava falando, né, sobre essa tua relação com os folguedos da cultura popular e como aqui na Paraíba a gente tem, né, muitas expressões belíssimas, né, de tradições, de famílias, de comunidades, de bairros daqui, né? E aí, assim, ao mesmo tempo eu olho para isso e fico, meu Deus, né? Falta a nossa gestão pública ter esse olhar, sabe? Então, assim, por exemplo, aqui, ó, a gente tô com esse banner desse evento aqui, que é o Encontro de Batuques da Paraíba. Inclusive, a gente vai lançar o doc dele em breve. Estamos passando Já é um dos seus? por fase de montagem e edição, sim, né? Joia. Esse evento, ele foi criado, Tárcio, porque eu senti falta de ter um lugar onde a gente pudesse, um evento onde a gente pudesse ter várias expressões da cultura paraibana, né? Salve, Corisco! Beijo, Cali! E é isso, né? Então, assim, a gente costuma... Tudo que a gente faz tem um quezinho de uma provocação, mas no sentido bom, no sentido político, né? Eu acho muito curioso, por exemplo, que um coletivo cultural independente faça um dos maiores eventos de cultura popular da Paraíba, né? Então, Imagino que podia ser feito com um apoio um pouco melhor da institucionalidade, né? Pois é, né? E às vezes você vê ali tendo as possibilidades, tendo as ferramentas e não desenvolvendo, justamente por esse olhar não humanizado.
E eu sinto que isso está indo para uma esfera maior, sabe? Esse não respeito ao outro, né? E eu acho que o Maracastelo está sempre batendo nessas questões, sabe? Da educação, educação antirracista, a educação para a diversidade, uma educação que conversa, sim, sobre sexualidade, porque nossas mulheres estão sendo estupradas, nossas crianças estão sendo violentadas. Então, assim, tem tanta hipocrisia, né? Também rondando os discursos e as práticas. E curiosamente, você vai vendo como algumas pessoas que acho que no fundo sempre pensaram assim vão se mostrando, sabe? E acho que a gente vinha numa construção tão bonita de respeito, de busca, né, por uma igualdade de direitos, sabe? Eu acredito muito nisso. Acho que a gente tem que lutar por essa igualdade de direitos, sabe? A gente tem que reconhecer o nosso histórico de Brasil colonizado, sabe? E o que a gente está vendo hoje são reproduções de nazismo, sabe? É um baque, Tássio. Essa última alta que a gente teve da pandemia pegou pesado aqui, sabe? E eu acho que para muita gente, porque a gente vê muito nitidamente, né, o quanto que é uma questão de uma política que está sendo feita para que não se controle esse coronavírus, né? Os mais ricos, eles estão enriquecendo. Quem está mal, quem está ruim, são as pessoas que já estavam mais vulneráveis. Então a gente vinha numa construção de diminuir esses abismos, buscar uma maior igualdade nas oportunidades, e hoje a gente está vendo assim rapidamente tudo isso que vinha sendo construído, sendo desmontado, sabe? Então é uma coisa que pega pesado na gente. E assim, eu sou muito, muito grata de ter encontrado os tambores, de ter encontrado os meus mestres, porque isso me dá muita força para continuar caminhando, sabe? E é isso, eu tive, além de referências, né, pessoas mais velhas na brincadeira, eu tenho também pessoas em torno de mim, né? Essas mulheres que estão aí, Dani, Dinarla, Mili, Marcela, minha companheira, e a gente, quando a gente se junta, não tem medo, sabe? A gente teve uma reunião essa semana que eu estava até falando sobre isso, assim. São tantas coisas tão grandes que a gente faz com tão pouco, né? Que às vezes dá medo de encarar, sabe? Mas quando a gente se olha e a gente troca umas com as outras, e alguns homens que se propõem a estar nessa construção, né? A gente é muito mais forte, a gente perde o medo e a gente aprende com os nossos mestres, né? Que já passaram por coisas mais complicadas, que a gente não pode esmurecer, que a gente tem que continuar na nossa resistência. E a nossa resistência se dá de várias formas, e uma delas é brincando. Sim. E essa referência de você que você diz dos outros é também para nós, tá? Quando você começou aí na direção, choveu aqui as palavras de ordem do vacina já, demarcação já, fora Bolsonaro, vacina para todos e todas. Caio gritou logo um maravilhosa com meio mundo de ar aqui. Adeildo dizendo, Ângela, você me representa, né? Então veja que é um momento de grande importância essa partilha e essa construção coletiva, né? A Dani, ela disse que não vê a hora, e eu estou junto com ela. Acredito que se a gente fizer aqui uma votação, vai ser 100% doido para a gente fazer um maracatu pesado quando terminar essa pandemia, para a gente poder estar junto aí, bater bem forte para compartilhar essa energia coletiva, né? Isso é muito bacana. Acho que isso é uma das coisas mais massa, assim, do coletivo, né? De você estar junto, quando bate assim, as ondas, elas se propagam em energia quem está perto. Não tem essa de E não somos só a saber ou gente. não saber. E Como? na realidade, não somos só nós. Quando a gente está ali tocando, tem uma outra galera que está ali com a gente, sabe? Eu acredito muito nisso, porque a gente sente. Às vezes a gente
faz esforços físicos que a gente transmuta, que assim, sabe, a gente vai além. Qual foi? Foi eu acho que foi o Pela Educação, né, 15M, que a gente saiu Sim, ali da Universidade para a da, Praça da do Paz, foi aquele? liceu. Não, do liceu até o ponto sem réis. Tá. Era 11 da manhã. O sol, ó, pegando em cima. A gente, de forma racional, se a gente avaliar, não dá. Mas quando a gente está ali, velho, a gente olhava um pro olho do outro, assim, ó, e a gente se alimentava de energia, sabe? E a gente foi até o final, junto com as pessoas que estavam ali com a gente seguindo e também sendo alimentadas por essa força, sabe? Então, eu acredito que tem muita luta envolvida, sabe? O maracatu tem uma força, né, da ancestralidade muito grande. E são lutas que têm, né, assim, nos diferentes tempos históricos, tem as mesmas lutas ali, né? Então acho que a gente é muito agraciado por uma força ancestral mesmo para fazer o que a gente faz, porque não é fácil ser mulher, LGBT, fazendo cultura popular, né? À frente de um maracatu, né? À frente de um trabalho, né? Eu me animei aqui agora, eu disse, ó, além de que eu já falei, eu vi mais uma presença ilustre aqui do Estrela Brilhante do Recife, o oficial, está aqui com a gente, acompanhando Beijo, o minha Cuscuz com nação. Debate. Muito, muito massa. Quero mandar um beijo também para a Valesca, ela é colega, amiga de Recife, de longa data. Dizer para a Edna que eu também, Edna, também te amo muito por tudo que você representa nessa caminhada coletiva, né? Então, quem foi que completou aqui, eu acho que tá da mesma história que você estava contando. Foi o É, Pablo. e a flor É, culinária, é o o sol Pablo. torrando, é o Pablo Prodri, o sol torrando. E E a gente assim saiu de lá assim, segue. bem, sabe? E é isso, acho que a luta ela se renova o tempo inteiro, né? Vem os percalços, a gente sente, mas a gente depois entende que o propósito é muito maior, né? Eu acho que é uma questão do que a gente quer deixar para ir, para o que vem, né? E é isso, tanto para quem acredita na questão da espiritualidade como para quem não acredita, né? Se for só essa Uhum. vida, a gente tem que fazer valer a pena essa. Se forem várias outras, já conta para uma evolução, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre lutando, assim, para quebrar tudo aquilo que é injusto mesmo, sabe? Que vem de injustiça. Maracatu é uma expressão que ela é muito relacionada a Xangô, né? Que traz essa questão da justiça. Né? Então, acho que eu sinto muito essa presença. Assim. Acho que a gente está sempre buscando construir esses espaços que se diferenciam do que a gente tem hoje nesse mundo capitalista. Né? Os valores estão sendo muito deturpados. Isso vai engolindo, né, a cultura, a oralidade, a cultura popular. Né? Então, acho que a gente está hoje com jovens, com crianças, com nesse contato com os nossos mais velhos é a forma que a gente tem de resistir, né? E de continuar se alimentando dessa energia que vem de quem nos acompanha e alimentando também a força, né? Eu tenho muitos relatos de pessoas que trazem isso, assim, né? Como depois desse contato, né, com essa apresentação, nesse dia, tal, como que isso transcendeu, me trouxe uma força, me fez pensar de uma outra forma. Eu acho que realmente quando você sente o tambor assim reverberando o seu corpo inteiro, são coisas subjetivas muito fortes que são entendidas ali, sabe? Deixa eu aproveitar para fazer o meu merchan Faz. rapidinho. A gente tá organizando agora um festival, o primeiro festival online organizado pelo Ponto de Cultura Maracastelo, que é o Festival Capulanas, Mulheres na Cultura Popular. Então eu tô assim com isso, né, fervendo aqui na minha cabeça, fazendo contato com várias mulheres maravilhosas da cultura popular, muitas que já são referência para mim, outras que eu sei do trabalho e que sou louca para ter um contato.
né? E a gente está construindo esse espaço, que é um espaço online, que eu espero que futuramente possa ter um espaço presencial também, mas é um espaço que eu sinto muito inovador, né? Da gente ressaltar essas vozes femininas da cultura popular. Então, em Maravilha. breve, aí, mês de abril, a gente deve estar lançando esse festival, que vai contar com mulheres do estado da Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Pará e São Paulo. Então, vai ser um Que negócio muito maravilha. bom. Massa, Mulherada já chega estamos junto. ansiosos. Festival Capulanas. Capulana é um tecido, né, africano, utilizado principalmente em Moçambique, esse termo, mas é uma função para tecidos que é muito africana, né, que é a questão daqueles tecidos que são utilizados pelas mulheres para amarrações, que servem como roupa, servem como deitada, como turbante, serve para carregar os filhos. Então tem toda essa relação com o corpo da mulher, né? Então, o Festival Capulanas, aí todas as mulheres que quiserem conhecer grandes referências da cultura popular, chega junto, fica ligado nas redes sociais do Maracastelo, que vai ter muita mulher potência compartilhando da sua experiência dentro da cultura popular, mulheres que sabem muito mais coisa do que eu, que sou uma aprendiz ainda. Olha, já tem o convite aqui, a Daíldo quer falar sobre o festival no programa Tabajara em Revista, tá? Já está aí Bora! mais um espaço para falar do festival. Eita, só mais um assim, a gente encaminhando aqui, né? Passa rápido quando a conversa tá boa, já são 53 minutos Eu falo de muito, né? conversa aqui, de papo. Não, tá falando, todo mundo tá aqui animado, assistindo, acompanhando, ouvindo, partilhando. Isso é massa. Como eu tenho dito, tanto dentro do PSOL como em outros espaços de militância, que a cultura é o que a gente tem hoje de mais rico no processo de organização. Não só na individualidade de cada artista, né, na sua arte específica, mas no processo de organização de coletivos e de diálogo com a sociedade. Eu tenho sentido muito isso. E na cultura aqui são vários fóruns, né? São vários fóruns organizados, vários espaços acontecendo na Paraíba, não só na capital, no estado inteiro. A turma que faz as batalhas, a juventude, cada um na sua expressão, e isso é fundamental. Eu costumo relembrar isso também para a gente não achar que não está acontecendo nada, porque às vezes todo mundo diz, e agora? Ninguém faz nada, esse povo está aí, a gente não consegue nada, mas tem muita gente fazendo muita coisa no seu Sim. espaço, nas suas organizações. Como é esse diálogo do Maracastelo com os demais coletivos, né? Tanto dentro da própria cultura popular, você faz referência aí à ancestralidade, mas também a esses grupos mais novos, como fora necessariamente da cultura popular. Você que está aí entrando na questão do audiovisual, né? Toda animada, como disse para a gente aqui no começo da nossa conversa, e é uma área onde a turma também está bem disposta nesse processo organizativo. Diz um pouco desse coletivo e dessa necessidade de organização, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Ah, eu sou atrevida, né, Thales? Aí por isso que eu tô me jogando no audiovisual. Eu, na verdade, tô aprendendo, né? Mas, assim, muito feliz com os resultados. Eu acho que o resultado que a gente está tendo está sendo tão positivo porque vem de uma vivência muito forte, né? Então, são coisas que querem ser ditas já tem um tempo, coisas que foram muito refletidas e captações, né, de coisas que a gente faz, às vezes, para pesquisar e nem imagina que aquilo pode se tornar um filme e depois você vê aquilo ali se tornando um material para ser compartilhado é muito bom, né? Então a própria cultura popular também me leva muito para esse caminho do audiovisual, que eu acho que é uma forma muito interessante de mostrar essa beleza, né? E quebrar preconceitos, né? A gente tem um diálogo muito bom, né? Não só com grupos culturais, como também associações, organizações que trabalham com jovens, né? Com adolescentes, né? A gente também, eu sinto que tem um processo, né, das oficinas do Maracastelo, que as pessoas que saem dali, as que não ficam ou que ficam durante um tempo e depois saem, elas acabam continuando os seus percursos, né?
e formando outros grupos. Então, é uma coisa que eu percebo também, sabe? Então, acho que a gente tem um diálogo muito bom, assim, não só com grupos daqui, como grupos de outros estados. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, né? Principalmente com as mestras daqui. Eu acho que a gente tem mestras aí que são muito maravilhosas de referência, né? Que é a avó Mera com as netinhas. A gente teve conversando com ela recentemente, né? A mestra Ana Rodrigues com o pessoal do Coco Novo Quilombo também está desde o início da nossa caminhada fortalecendo, ensinando, né? A gente tem uma parceria, um diálogo muito bom também com o pessoal do Tambores do Tempo, da Escola Vivo Olho do Tempo, né? Do Marcílio, que a gente era da mesma nação e veio se conhecer aqui, né? Então, essas coisas que vão acontecendo no nosso caminho de uma maneira muito orgânica, né? A relação com a mãe Lúcia, né? Que é um terreiro, né? Lá no Valentina, que ela é hoje a nossa rainha do Maracastelo, né? Mas também é nossa mãe espiritual, né? Tem essas relações tanto com os grupos, como com os mestres, como também com esses povos de terreiro. A gente costuma fortalecer os eventos também, Tambores da Paz, né? Os eventos da universidade, as manifestações políticas. Então, acho que a gente consegue fazer um diálogo com muitas organizações, né? E escola também, né? O Maracastelo já teve em 4 escolas, né? A gente passou um bom tempo na Maria Antônia do Socorro Machado, Antônia do Socorro Machado, lá de Paratibe. Estivemos na João Goulart, né? Dialogando com o Baunilha, Felipe Baunilha, né? Que abriu as portas para a gente. Hoje a gente está na FAC. Enfim, tem a Escola de Educação Básica da UFPB. A gente vai, ó. Agora a gente está também com uma parceria com o IFPB, né? Prometendo aí um grupo de estudos com os alunos da música lá, né? Acerca dos patrimônios afro-brasileiros. Enfim, a gente vai dialogando com um bocado de gente. Adeildo Vieira é um parceirão nosso. Ele tá falando isso daí, mas sempre eu fico assim, Adeildo, posso ir aí no seu programa? Ele falou, pode vir, sempre as portas abertas para vocês. Ele fala aí como se fosse uma novidade, mas na verdade é um parceirão nosso, né? Vários eventos que a gente faz, a gente sempre vai lá conversar, ele sempre fortaleceu o nosso trabalho, sabe? A Valdonato também, da Rádio Tabajara, que é uma artista que eu admiro muito, né? Só gente linda. Só gente maravilhosa, entendeu? Eita, 59 minutos, a nossa live vai cair nesse minutinho, então quero aqui deixar minha gratidão para você, para o Coletivo Maracastelo, por esse espaço, por esse momento. A gente está falando aqui com essa mulher guerreira que é você, sobre cultura e resistência nesse 8 de março, só com gente maravilhosa. Então, um abração para você. Passo para você dar aí o seu tchau e cheiro também para esse povo lindo que está com a gente. Beijo! Adeus, adeus, povaria, eu vou me embora. Adeus, adeus, povaria, eu vou me embora. Me diverti bastante, Senhor diz que está na hora. Me diverti bastante, Senhor diz que está na hora. Adeus, adeus, povaria, eu vou me embora. Adeus, adeus, povaria, eu vou me embora. Me diverti bastante, Senhor diz que está na hora. Me diverti bastante, Senhor diz que está na hora. Bana com lenço, bana com lenço, bana com lenço, criolar, bana com lenço. Navio já foi, embora criolar, bana